para nós continuarmos aí estudando a carta de 1 Pedro, né, que temos aí estudado, aulas tão especiais, tão boas, né, que falam daquilo que Pedro traz. Interessante, antes da gente orar, que Pedro, ele tinha uma convivência maravilhosa com Jesus. Você pensa bem, você passar 3 anos com Jesus Cristo. Ele escreve essa carta, né, e com muita substância, com objetivos claros, mostrando para as pessoas o que ele tinha vivido com Jesus, as experiências que ele tinha tido com Jesus, e trazendo consolo para o coração das pessoas, porque ele viveu verdadeiramente com Jesus. Pensa bem, você andar sobre as águas. Pedro andou sobre as águas, afundou, mas ele andou sobre as águas, né? Pensa bem, você vendo cerca de 12 mil pessoas sendo alimentadas, com a multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos, aquilo ir multiplicando dentro do cesto, e quanto mais eles distribuíam, mais acontecia. Pense bem, você vê paralíticos andando, como Pedro viu várias vezes, cegos enxergando novamente, de nascença enxergando novamente, mortos ressuscitando, ele subindo ao monte da transfiguração e vendo um pouco da glória, daquilo que nós um dia teremos com o Senhor. É algo muito especial, e ele escreve essa carta. Quando nós pensamos, não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa que viveu. É a mesma coisa, vocês podem descrever minha vida, mas certamente que meus filhos, a Geórgia, que convive comigo diariamente, vai poder descrever com muito mais intensidade, conhecendo muito mais, indo muito mais na intimidade e falando das coisas maravilhosas, né? Que Pedro falando das coisas maravilhosas de Jesus. É claro que nós temos os nossos defeitos, mas Jesus não tinha nenhum defeito para Pedro falar, nada. Se eles fossem contar da minha vida, iam falar de qualidades e defeitos, mas de Jesus absolutamente nada. Então feche seus olhos neste momento, peça a Deus para falar o seu coração, que essa mensagem, nessa parte do livro de Pedro que nós vamos estudar, possa falar verdadeiramente ao nosso coração. Pai, nós louvamos e exaltamos o Teu nome, te agradecemos, ó Deus, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é bom, ó Deus, e nós, Senhor, gostamos de estar na Tua casa. Ó Deus, como é bom cantar cânticos que falam do verdadeiro Deus, do que o Senhor é na nossa vida, como o Senhor age, ó Deus, e como é bom também, Senhor, ler a Tua palavra e poder expressar as verdades bíblicas, ó Pai, ó Deus, e tomar posse delas na nossa vida e ter entendimento daquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Muito obrigado, fala ao nosso coração, me dá graça, sabedoria, inteligência, para que eu possa transmitir a Tua palavra, também aos Teus servos, ó Pai, que ouvem nesse momento, aqueles que estão aqui dentro do templo, muitos que estão online, que o Senhor esteja falando, ó Deus, e trazendo a Tua palavra ao nosso coração. Te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Nós vamos dar continuidade à carta de 1 Pedro. Eu queria que você estivesse abrindo aí a palavra de Deus no capítulo 4, a partir do versículo 7, e mantivesse a sua Bíblia aberta, porque nós vamos estar falando versículo por versículo, expressando aquilo que Pedro ensina nessa parte desse texto tão precioso e que é tão importante para os nossos dias. Por que isso é importante? Porque aqui Pedro vai falar muito sobre o sofrimento dos cristãos, que eles estavam passando. Ali naquele momento os cristãos estavam sendo perseguidos,
pelos romanos e muitas vezes pelos judeus, né? Eles perseguiam, eles queriam matar os cristãos, eles difamavam os cristãos, eles faziam de tudo para destruir aquilo que aquelas pessoas criam, aquilo que aquelas pessoas se apegavam, que eram os cristãos naquele momento. E Pedro traz uma mensagem para esse momento de sofrimento. Nós não estamos aqui num país onde tem perseguição religiosa? Claro que tem, claro que tem. Individualmente, muitas vezes nas escolas, nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes, e até mesmo os adultos no seu trabalho, muitas vezes são zombados, como eles foram. Muitas vezes são perseguidos e mortos. A gente não imagina que isso no Brasil aconteça, mas tem cidades onde que, lugares ermos aí, né, que os cristãos ainda são perseguidos e mortos por serem cristãos. São mortos por serem cristãos. Mas perto do que há de perseguição em alguns países, né? Esses dias mesmo eu estava lendo sobre a questão da Nigéria, não estava nada portas abertas, não, estava na UOL, estava na UOL Notícias, lá era notícias sim, eles perguntaram, portas abertas, o que estava acontecendo, por quê? Porque o Trump, né, bombardeou lá na Nigéria um grupo extremista que estavam matando, perseguindo muitos cristãos, é um terror, eles matavam os homens, estupravam as mulheres, sequestravam as mais jovens, levavam para ser escravas sexuais, escrava deles. Então eles imprimiam naquelas jovens e nos meninos tal, para serem guerrilheiros também desse grupo extremista. Então ele bombardeia ali e vão até portas abertas perguntar o que estava acontecendo, por que estava acontecendo, e eles expressam isso de uma forma muito clara, que havia perseguição religiosa. Eles entravam nas cidades onde tinham os cristãos, destruíam, queimavam tudo, matavam todo mundo, estupravam as mulheres, faziam terror para que as pessoas tivessem medo de ser cristãos. E assim mesmo, esses irmãos amados e queridos, que um dia nós vamos encontrar com eles nos céus, eles continuavam professando que Jesus Cristo é o Senhor, e eles não negavam, na sua grande maioria. É claro que vai sempre existir alguns que vão negar, mas a grande maioria deles não negavam, porque ser cristão nesses locais onde há perseguição religiosa é ser cristão verdadeiro, porque aqui no Brasil, eu sou da igreja tal, e muitas vezes não tem atitude nenhuma de cristão, e vive aí da mesma forma que as outras pessoas vivem, fazendo as mesmas coisas que o mundo faz, e sem nenhuma perseguição, porque faz o que o mundo faz e agrada o mundo, porque ou nós agradamos o mundo ou agradamos a Deus, não tem opção. Deus, ele é coerente nisso, ele fala que o morno, ele vomita da sua boca, ou você vai ser frio ou vai ser quente, mas o morno não dá para Deus, né? Mas o mundo tolera o morno, o mundo gosta do morno, aquele que está um pé no mundo e um pé na igreja, mas não se posiciona verdadeiramente como cristão, tem atitudes, caráter de cristão. Então Pedro aqui, ele está falando exatamente para um grupo como esses que estão sendo perseguidos lá na Nigéria, e às vezes até para nós mesmos, que muitas vezes, puxa vida, eu estou sendo perseguido no meu trabalho só porque eu sou cristão, eu sou perseguido na minha igreja, sou perseguido na minha família, meus familiares já não me tratam como me tratavam, porque eu me posicionei como cristão,
eu não faço as mesmas coisas que eles fazem mais. E aí começo a desagradar, e às vezes começam perseguição, não de matar, não de chicotear, mas perseguição, como eles sofriam muitas vezes, das injúrias, mentiras contra eles, difamação contra eles, como eles sofriam aqui. E Pedro, no capítulo 4, a partir do versículo 7, ele começa a falar com eles sobre isso. E esse é o tema da nossa lição de hoje, que nós temos que entender que muitos de nós que estamos sendo injuriados, às vezes fala, poxa vida, minha família fica falando por trás de mim mal, fica falando que eu sou assim, que eu sou assado. Olha, aqueles que servem verdadeiramente a Jesus vão ser muitas vezes injuriados. Jesus Cristo, lá no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, ele fala sobre isso. Bem-aventurados os que forem injuriados e perseguidos pelo meu nome, pela minha causa, porque eles vão receber um galardão lá na frente. É isso que nós temos que ter o entendimento quando formos injuriados, e muitas vezes, como nós vemos aqui, nós até nos alegrarmos, porque se estão nos injuriando, estão nos perseguindo, é porque nós estamos servindo verdadeiramente a Jesus Cristo. Se nós não estamos agradando a todos ali no mundo, se o mundo nos condena, porque nós não fazemos as mesmas coisas que eles fazem, louvado seja o nome do Senhor. A alegria está no nosso coração. Então, abra aí a sua Bíblia, capítulo 1 Pedro 4, e vamos estar lendo agora. Do versículo 7 diz o seguinte: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos, sóbrios, a bem das vossas orações. Então, o que Pedro está dizendo é o seguinte: o fim de todas as coisas está próximo. Seja pela volta de Jesus, que nós ansiamos por ela, porque eles também ansiavam pela volta de Jesus, que Jesus Cristo tinha prometido que voltaria. Só que eles não imaginavam que seria tantos séculos depois, e nós, hoje, pelos sinais, nós sabemos que está muito mais próximo do que naquele momento, né? Nós temos essa convicção no nosso coração. O dia e a hora, ninguém sabe, mas nós temos essa convicção no nosso coração, e essa é a nossa esperança, quando somos perseguidos. Pedro coloca esperança no coração deles, e também, muitas vezes, não é só pela volta de Jesus, o tempo está próximo, porque se nós morrermos hoje, para onde nós vamos? Para o céu. Muitas vezes nós não queremos morrer, porque nós nascemos para viver. Deus nos criou lá no Éden, era para viver eternamente, só que nós pecamos, e caímos na graça, mas Jesus Cristo nos trouxe essa nova esperança no nosso coração, e hoje nós temos no nosso coração o desejo, né, de estar com Cristo. Se Ele vai voltar, ou se um dia eu posso não acordar, né, como acontece com quantas pessoas, de repente um acidente, de repente um infarto, de repente um AVC, de repente uma enfermidade, uma infecção, de repente nós podemos partir dessa terra, só que há uma esperança no nosso coração. O que Pedro começa a falar com eles: olha, no sofrimento, na perseguição, nós somos um povo que tem esperança. Eles não têm esperança. Você pergunta para um ímpio: onde você vai passar a vida eterna? Não sei. Eu não sei. Eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas se existe céu. Eu tenho dúvidas se existe vida eterna. Eu tenho dúvidas se tudo acaba aqui. É assim que pensa. E na cabeça de uma pessoa que pensa desse jeito é um terror. Porque pensar que tudo acaba com a morte
Não tem sentido, mas nós que temos esperança. Pedro começa a dizer isso, e ele fala que quando nós esperamos nós temos essa esperança, nós temos que ter algumas coisas na nossa vida, né? Nós temos que servir, e ele começa a expressar aqui, nós vamos ver o que Pedro começa a falar sobre isso. Primeiro, ele fala assim, no versículo 7, portanto, criteriosos, o que é ser criterioso? É ter bom senso, é fazer as coisas com zelo, fazer da melhor forma. Tem gente que faz, fazendo de qualquer jeito. Não, nós temos que ser criteriosos, nós temos que ter bom senso. A nossa vida, o cristão não foi chamado para ser uma pessoa que, deixa a vida me levar. Não, nós temos que ter bom senso, andar, porque nós estamos na luz, nós somos da luz, então temos que ser criteriosos, fazer da melhor forma possível as coisas, né? Se Deus coloca alguma coisa na minha mão, eu quero fazer de uma forma boa, agradável, que agrade verdadeiramente ao meu Deus. E aí ele continua, sendo sóbrios. O que é sóbrio? Sóbrio é o contrário de ébrio. Ébrio é o que anda embriagado. Os pensamentos da pessoa que está embriagada ou alcoolizada, os pensamentos, eles são tortuosos. Os sentimentos, muitas vezes, aflora coisas terríveis nos sentimentos, né? As vontades, muitas vezes ele faz coisas que não era da vontade. Quantas pessoas que matam, mas não era a vontade, mas tornou embriagado. Então ele diz aqui, sede sóbrios, que os seus pensamentos sejam pensamentos realmente equilibrados. Ele está dizendo aqui, não fique apavorado quando diante da perseguição, do sofrimento. Os pensamentos nossos não têm que estar como os pensamentos do resto do mundo. Os nossos pensamentos têm que ser parecidos com os pensamentos de Deus. Como Deus pensaria nessa situação? Quais seriam os sentimentos? Nós temos que ter sentimentos bons, sentimentos de bondade, sentimentos que vão beneficiar as pessoas, sentimentos de amor pelo nosso próximo. É isso que Pedro começa a dizer aqui, para vocês servirem a Deus, no meio do sofrimento, sejam criteriosos, sejam sóbrios. E ele vai continuando a dizer no versículo 8, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Você pensa bem no turbilhão da perseguição. Muitos desses irmãos ali eram fracos na fé. Quando vem o sofrimento, a perseguição sobre uma pessoa fraca na fé, ela já fica desequilibrada, ela fica, será que vale a pena servir a Deus? Será que eu estou indo no caminho certo? E começa a trazer divisão, ela começa a trazer confusão na mente das outras pessoas também. E aí Pedro fala, olha, acima de tudo, tende amor intenso, porque nós vamos encontrar no nosso meio pessoas que vão, muitas vezes, cair na fé, num determinado momento, vão desequilibrar em um determinado momento, vão estar agindo como pessoas que vivem no mundo em determinado momento, e o intenso amor, o amor que é capaz de perdoar quantas vezes for necessário, o amor que é capaz de estender a mão quando o irmão está caído, mesmo você sabendo que você falou com ele, não vai nessa direção, e ele foi, mas o amor intenso, aqui ele ainda fala, cobre uma multidão de pecados.
Porque o que vai fazer? Em vez da gente ficar falando mal do irmão que caiu, se a gente cercar ele de amor, nós vamos conseguir resgatá-lo e cobrir uma multidão de pecados. Ele está cheio de pecados, mas a chance que ele tem é que Jesus Cristo sempre está com os braços abertos, dizendo: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu te aliviarei. E Ele quer que a igreja seja da mesma forma, esteja sempre com os braços abertos, mesmo que o irmão saiu falando mal, que saiu, ficou desviado não sei quanto tempo, o dia que ele chegar, o dia que a gente encontrar com ele, nós estamos dispostos a estar com os braços abertos, dizendo: eu te amo, meu irmão, eu te amo, nas suas dificuldades, na sua, muitas vezes, insensatez, muitas vezes na sua queda, mas nós temos que continuar amando essas pessoas. Então Pedro, ele escreve isso, que no sofrimento, a gente tem, no nosso serviço, além de ser criterioso, ser sóbrio, nós temos que ter um intenso amor pelas pessoas. A igreja, que sou eu e você, temos que ser dessa forma. Então, no meio dos sofrimentos, e às vezes o sofrimento não é só perseguição, sofrimento é um irmão fraco na fé, que perdeu uma pessoa, está sofrendo, e muitas vezes até questiona, às vezes uma enfermidade que aparece na sua vida, e ele começa: meu Deus, o que está acontecendo? Eu sou teu servo, não sei o quê, está sofrendo, e muitas vezes blasfema contra Deus, duvida de Deus. E quem que tem que ser criterioso, tem que ter bom senso, tem que amar, tem que entender, são os mais maduros na fé, que entendem: se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele não deixa de ser Deus porque eu fiquei enfermo, Ele não deixa de ser Deus porque eu perdi alguém muito querido e amado. Ele não deixa de ser Deus. Nós não entendemos no momento, mas vamos entender um dia, quando chegarmos no céu. E continuando aqui, no versículo 9, ele diz: sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Por que ele fala sem murmuração? Porque não adianta ser hospitaleiro e murmurar. Ali naquele momento, em especial, não existiam hotéis para os missionários, para aqueles que estavam indo de cidade em cidade pregando o evangelho, para os cristãos que eram perseguidos de um lugar, de uma cidade, tinham que correr para outra. Então ele estava dizendo: olha, vocês têm que ser hospitaleiros, receber as pessoas. E muitos desses irmãos abriam as suas casas, como nós temos aqui irmãos que fazem isso também, para ser uma parte da igreja, ser uma igreja. A hospitalidade está em receber as pessoas bem, a hospitalidade está em estender as mãos para aquelas pessoas que estão, muitas vezes, precisando. Então, a hospitalidade, ela tem que fazer parte. Nesse momento aqui, de perseguição, então, Pedro diz para eles: olha, vocês sejam hospitaleiros, sem murmuração. Já recebi 10 pessoas que estavam sendo perseguidas aqui na minha casa, mas eles estão comendo tanto, eles deixam as coisas desarrumadas aqui na minha casa, aí não tem sentido. É preferível não hospedar, é preferível não abrir a porta da casa. Agora, quando eu abro a porta da minha casa, hospedo sem murmuração, sem reclamar, hospedo porque eu entendo que é um ato de alguém que ama a Jesus e é hospitaleiro. Então, naquele momento era muito mais importante, porque hoje, se uma pessoa vem, às vezes tem uma pensão, tem um
um albergue, alguns locais que a pessoa pode ficar, né? Mas naquele tempo, não. Eles precisavam então, no meio do sofrimento, da perseguição, no meio, nós como cristãos, a hospitalidade é importante. Hoje em dia, nós estamos vivendo num mundo que as pessoas nem gostam de receber na sua casa. Estou falando mentira? Nem gostam de receber na sua casa. Não gostam de ser visitados, né? Não gostam que as pessoas estejam indo lá na sua casa, etc. E nós precisamos entender que os cristãos, eles têm que quebrar isso em nome de Jesus Cristo, porque quem ama, quem é cristão verdadeiro, tem que ser hospitaleiro, receber as pessoas. Às vezes um familiar que está passando por uma dificuldade, então nós precisamos entender que a hospitalidade faz parte, né? E ela tem que ser sem murmuração. E aí ele continua no versículo 10, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E ainda aqui, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então o que ele diz aqui? Servir uns aos outros, cada um com o dom que recebeu. Todos nós recebemos dons. Aqui Pedro, ele separa em duas classes de dom. Ele separa aqui. Mas todos nós recebemos dons, e para esses dons, eles são para serem utilizados na casa de Deus. Às vezes Deus te capacita, te dá um dom natural, ou Ele vai te dar um dom espiritual. E todos esses dons que Deus te dá, porque tudo vem de Deus, toda dádiva, todo dom, todo talento, tudo vem de Deus. Deus te deu para que você utilize não para a sua honra e glória, mas para o benefício, pode ser até para o seu, mas para o benefício de todos, da comunidade, da sua família, da igreja, enfim, de onde você estiver. E ele separa os dons. Ele diz aqui no versículo: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Então primeiro ele fala dos dons da fala. Eu estou aqui usando um dom que Deus me deu, que é falar, ensinar a palavra de Deus nesse momento. Ele me deu o dom, e é Deus que dá, é Deus que capacita, como muitos que estão nas salas de aula agora, inclusive com as nossas crianças, com adolescentes e jovens, que Deus capacita com o dom para falar. Muitos nas reuniões de oração que estão falando, Deus vai capacitando de acordo com a necessidade, para ser usado para o bem de todos, não é? Para o bem de todos. Mas ele fala aqui, de acordo com os oráculos de Deus. O que eram os oráculos de Deus? Pedro está dizendo aqui, o Antigo Testamento, aquilo que Jesus Cristo tinha ensinado, e aquilo que foi escrito pelos apóstolos. Quais são os oráculos de Deus para nós hoje? A palavra de Deus. Então, toda a minha fala, tudo que eu ensinar, tudo que todos ensinarem em todos os lugares, tem que ser de acordo com o quê? Com a palavra de Deus. Saiu da palavra? Ah, mas eu acho que é assim. Você pode achar o que você quiser, mas se não estiver de acordo com a palavra de Deus, não é para ser ensinado, e é heresia.
é ensino errado. Isso que é verdade. O ensino correto é de acordo com os oráculos de Deus, com a palavra de Deus. Então, Pedro está dizendo aqui, nós temos que servir. Se Deus te deu a capacidade de servir na fala, amém, glória a Deus. Mas aí ele continua dizendo, se alguém serve, faço na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Então aquele que serve, aquele que administra, aquele que fica à porta, aquele que exerce alguma coisa que está ajudando para que o culto aconteça, como nas câmaras, no som, na imagem, aquele que cuida da diaconia, aquele que ajuda na ação social, que faz, ajuda a distribuição das cestas, aqueles que muitas vezes não ajudam na coisa, mas ele tem no seu coração ação social e que sempre está trazendo uma grande oferta de alimentos para que outros sejam supridos, está servindo. Então Deus fala através de Pedro que a igreja, ela não pode ficar parada por causa do sofrimento, da perseguição. Nós temos que continuar falando de Jesus. Nós temos que continuar fazendo a obra de Deus com amor, com carinho, sem murmuração. E tudo tem sem murmuração. Tudo para honra, glória do Senhor. Não é para o homem ser glorificado, mas para que Deus seja glorificado. Se eu estiver aqui falando e querendo tomar as glórias para mim, as palmas, já recebi o galardão das palmas. Mas se eu estiver aqui com o intuito, e muitas vezes sacrificando outras coisas que eu poderia estar fazendo, claro, para eu falar e expressar, eu tenho que estudar. Eu gasto horas orando, estudando a palavra de Deus, para que Deus possa me usar e o nome dele ser glorificado. Aí sim, se eu sirvo, e eu estou reclamando, meu Deus do céu, estou com as pernas doendo de ficar na porta, estou vendo lá os atalaias lá, com as pernas doendo, qual o galardão nisso? Qual a glorificação de Deus nisso? Não, mas se eu sirvo, se eu faço, eu quero fazer tudo o melhor para Deus, aí sim, nós vamos vencer o sofrimento, os problemas, porque a nossa preocupação maior não é com aqui e agora, é com o futuro nos céus, é em agradar a Deus, é servir a Deus da melhor forma. É isso que tem que ser o nosso pensamento, isso tem que ser a razão da nossa vida. Tudo que nós fazemos aqui para nós mesmos, vai ficar. Eu posso ganhar fortunas. Nós vemos algumas pessoas que, com todo o seu dinheiro, com toda a sua inteligência, você pensa bem, Steve Jobs, inventou ali o computador, criou ele conseguiu uma coisa que era só os grandes centros, ficava ali para as guerras principalmente, para ajudar nas guerras. De repente ele tornou uma coisa dentro da minha casa, da sua casa, do seu consultório, do seu escritório, todo lugar nós temos aí um computador pessoal. A ideia dele era essa. Teve uma enfermidade, todo o seu dinheiro ficou, não levou nada.
toda a sua inteligência, capacidade ficou. Agora, quando nós entendemos que a vida passa e que vale a pena é fazer para o Senhor, é servir ao Senhor, é fazer a melhor coisa para o Senhor, nós vamos chegar no final da vida, como Paulo chegou, dizendo, né, que ele tinha combatido o bom combate, e guardou, né, a sua fé, ele conseguiu chegar no final, glorificando o nome de Deus. Então, esse tem que ser o pensamento, isso que Pedro queria inculcar na vida daqueles ali, da igreja que estavam sofrendo e sendo perseguidos. Olha, vale a pena a perseguição, vale a pena tudo que nós estamos passando, é por causa de Jesus. Jesus Cristo fez tudo por nós, nós temos a esperança. Enquanto nós estamos aqui, vamos servi-lo da melhor forma possível, vamos agradá-lo, vamos usar aquele dom que Ele colocou nas nossas mãos. Quantas pessoas com tantos talentos, tanta inteligência, que enterraram os seus dons, esconderam, porque estão super preocupados com a minha vida. Minha vida, minha história, minha viagem, meu imóvel, eu tenho que enriquecer, vai ficar tudo aí. Não é errado trabalhar, não é errado conquistar. Errado é colocar o trabalho, a conquista na frente daquele que nos capacitou, daquele que morreu por nós na cruz do Calvário, aquele que deu a sua vida por nós. Então, nós temos que pensar dessa forma. Aí no versículo 12 ele fala o seguinte: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Ele fala: olha, vocês estão passando por um fogo ardente, o sofrimento de vocês é um fogo ardente, mas no meio desse fogo, vocês vão ser provados e purificados. O sofrimento, a perseguição, nós vivermos na presença de Deus, muitas vezes vai trazer isso. Só que isso é que prova a nossa fé. Se nós nos convertêssemos e tudo na vida der certo, não houvesse nenhum sofrimento, não houvesse nenhuma perda, tudo que nós fizéssemos, nós conquistássemos, nós acharíamos que é por nossa causa, porque eu sou tão bom. Não. Agora, quando nós passamos pelo sofrimento, pela prova, pelo fogo ardente, e ficamos de pé, e falamos glória a Deus. E aqui ele diz, né? Pelo contrário, alegrai-vos. É fácil alegrar no sofrimento? Mas ele está falando aqui, não é alegrar para o sofrimento que eu mesmo causei em mim, não. Pelos meus erros. Por isso a gente deve chorar. E falar: arrependo, Senhor, de ter feito isso. Tem muito sofrimento que vem na vida da gente, causado por nós mesmos. Pela nossa arrogância, pela nossa ira, pelo nosso pecado, por nos afastarmos de Deus. E muito sofrimento que vem por isso. Por esse aí, não é esse sofrimento que Pedro está falando, ele está falando pelo sofrimento por causa de Jesus. Eu sofro perseguição por causa de Jesus. Eu estou passando por essa situação porque eu me dediquei a Jesus. Eu perdi o meu emprego porque eu não quis, de forma nenhuma, negar a Jesus Cristo. Eu tive que, como nossos irmãos que eu falei, sair da minha casa, da minha cidade. Eles saem,
Na Nigéria tem muitos locais de refugiados cristãos em função da perseguição, largaram tudo para trás e estão alegres, não pela situação, mas alegres que estão sendo perseguidos por causa de Jesus. Se eu sou perseguido, se eu tenho algum sofrimento em função de eu servir a Jesus Cristo, e quantos de nós não passamos por situações assim? Você saber que você perdeu alguma coisa porque ele serve a Jesus. Alegrai-vos, porque quem cuida da gente é Deus. Nosso descanso, como nós cantamos aqui, é Deus. O trabalho é de Deus. A porta que o mundo fechou é porque Deus vai abrir uma maior lá na frente. Alegrai-vos. Alegrai-vos. Pedro, ele diz aqui, alegrai-vos. Se sofremos por causa de Jesus, se sofremos por outra coisa que não Jesus, nossa causa mesmo, aí é problema nosso mesmo. Temos que consertar. E quantos sofrimentos passamos por isso. Aí o versículo 14, ele diz: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. É o que eu falei. Isso aqui, Pedro, lembrando do que Jesus Cristo falou lá no monte, uma das bem-aventuranças, ele dizendo: se você for injuriado por minha causa, perseguido por minha causa, beleza, você é bem-aventurado, você é feliz, alegrai-vos. Pedro expressando exatamente o que Jesus Cristo tinha falado lá nas bem-aventuranças. No versículo 15: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou quem se intromete em negócio de outro, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então Pedro, ele vem dizendo aqui, se alguém está sofrendo por ser assassino, ladrão, malfeitor, que se intromete na vida dos outros, ou seja, qualquer um pecado que a pessoa comete, é problema dela, mas se sofre como cristão, não se envergonhe, se alegre. Se você alguma vez for perseguido porque você é cristão verdadeiro, não se envergonhe, alegre-se, alegre-se. Pedro está dizendo aqui, de forma clara, para que eles pudessem se fortalecer na sua fé, para que eles pudessem entender que aquele sofrimento por causa de Jesus Cristo valia a pena, que havia esperança para eles. Enquanto, ele ia dizendo, se o juízo vem sobre vós, ou seja, se está vindo juízo aqui sobre vós, que servem a Deus, pensa bem o malfeitor, o pecador, o que não se arrepende dos seus pecados. Com Deus não se brinca, Deus não se zomba. O que nós plantarmos, nós vamos colher. Se nós sofremos por causa de Jesus, joia, Deus vai falar. Um dia, quando nós estivermos partindo para a glória, nessa vida, morrendo ou através da vinda de Jesus Cristo, do arrebatamento da igreja, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Agora, se nós achamos que podemos fazer o que nós queremos, tem gente que fala assim, não, eu já aceitei Jesus, então eu posso fazer o que eu quiser.
Pode não, meu irmão. O que a Bíblia chama de pecado é pecado. E a palavra de Deus nos diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Se nós pecarmos, virá juízo, e não será fácil. Aqui ele diz, se para a gente que está servindo a Deus já é difícil, por quê? Porque nós somos salvos pela graça. A palavra de Deus nos diz que as nossas justiças são um trapo de imundícia para Deus. Por mais justo que eu seja, por mais que eu queira fazer, lá na minha mente tem um pecado, lá no meu coração tem um pecado, os meus desejos muitas vezes são pecaminosos, eu tenho que dominar os meus desejos, eu tenho que falar não para os meus desejos pecaminosos, eu tenho que dizer não para aquilo que me atrai e me afasta de Deus. E só a graça de Jesus Cristo pode me ajudar nisso. Só o Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação, ou seja, a garantia da nossa salvação, que entra no nosso coração e que nos ajuda nas nossas fraquezas, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é que pode nos capacitar a vencer. Pedro, ele expressa aqui de uma forma clara, que não pense que Deus, por ser bom, e Ele é bom, todos vão ser salvos. Ele fala, o próprio Senhor Jesus Cristo disse que o caminho é estreito, e largo é o caminho que conduz à perdição. O de Jesus é estreito. Eu tenho que servir a Deus, eu tenho que seguir a palavra, eu tenho que dominar todo o meu ser, que muitas vezes tem a tendência ao pecado, para que eu possa estar agradando a Deus, e através disso, desse entendimento, vem os sofrimentos, e nós podemos falar, glória a Deus, porque eu estou sofrendo, sendo perseguido, injuriado, caluniado por causa de Jesus. Então, que a gente, como cristão, nós possamos entender que os sofrimentos vêm sobre todos. Todos nós vamos passar por enfermidades, todos nós passamos por situações adversas, familiares, às vezes financeiras, às vezes uma situação terrível com o filho, e o único que estende verdadeiramente a mão para a gente é Jesus. É o único que nos consola, é o único que nos ajuda, é o único que está ao nosso lado, é o único que nós devemos dar toda a honra, toda a glória e servi-lo da melhor forma possível. O sofrimento não pode apagar aquilo que nós devemos fazer, que é servir a Deus com os dons, com aquilo que Ele tem concedido a cada um de nós. Ele me concedeu, mas concedeu a você também. E quantas vezes nós erramos nessa caminhada e sofremos por nossa causa mesmo. Então, em nome de Jesus Cristo, aquele que perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, que você possa confessar isso diante de Deus e falar com Ele: Deus, eu quero te servir, porque a vida passa, a vida passa. Estamos chegando no final do ano, mais um ano que passou. Alguns
Já passaram 30 anos, outros 40, outros 50, outros 60, 70, 80 anos aqui dentro, ou está nos ouvindo. E a vida está passando. E a única coisa verdadeira que nós temos é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aquele que sofreu para aliviar a nossa vida dos nossos pecados. A graça dele nos alcançou. E por isso devemos servi-lo de coração, com amor, com dedicação, com sobriedade. Em nome de Jesus Cristo, que seja assim a nossa vida. Possamos entrar no próximo ano. Quero te servir melhor, quero te servir mais, quero fazer a tua vontade, quero ter mudanças na minha vida, quero que as pessoas olhem para mim e falem, ali tem um verdadeiro cristão, porque eu não ando conforme o mundo anda, eu ando nas pegadas de Jesus. Que seja assim na nossa vida, em nome de Jesus. Quero convidar você a ficar em pé neste momento. Feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir a Deus que continue falando ao nosso coração. Minhas palavras são palavras só, mas elas podem ser adornadas com o Espírito Santo e fazer diferença no meu coração e no seu coração. E nós podemos sair deste lugar com um desejo diferente de servir a Deus. E se você tem sofrido por causa de Jesus, não por sua causa peça perdão, conserta, acerta, mas por causa de Jesus, se alegre e fale com Deus. Muito obrigado, Senhor, porque eu te conheço, e um dia eu vou morar no céu, e tudo vai passar, todo sofrimento, todo mal, tudo vai passar. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu nome, te agradecemos pela tua palavra, Deus. Deus, quando começamos a pensar na profundidade daquilo que Pedro fala ali para aquela igreja, que é a nossa igreja, que somos nós, ó Pai. Nós, Senhor, te agradecemos porque Pedro conviveu com o Senhor, ele aprendeu com o Senhor, ele falou aquilo que estava na mente de Deus, aquilo que Jesus Cristo expressaria para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus Cristo, que possamos te servir de todo o nosso coração, com todo o nosso empenho. Ó Deus, que o nome de Jesus Cristo seja a razão da nossa existência. Deus, eu sei que tudo nessa terra vai passar. Deus, por mais melhor que sejamos na nossa profissão, um dia ela vai passar, Senhor. E o que nós vamos levar é aquilo que nós plantarmos no teu reino. Em nome de Jesus Cristo, Pai, possamos pensar sobre isso, que o teu Espírito Santo possa nos incomodar de tal forma de haver mudança, transformação no nosso ser. Ajuda-nos, Espírito Santo, nós clamamos diante da tua presença para que o Senhor possa nos ajudar, nos capacitar, ó Deus, a usar o melhor dos nossos dons, o melhor dos nossos talentos, para a honra, glória, exaltação do nome de Jesus Cristo nessa terra. Ó Deus, que as pessoas possam olhar para cada um de nós e ver que nós somos diferentes, não por nossa causa, não por nós, porque nós somos bons, ó Pai, mas porque Jesus Cristo entrou na nossa história e tem mudado a nossa história. Deus, continue trabalhando nos nossos corações, ó Deus, que hoje seja um dia, Senhor, de reflexão na nossa vida. Prepara o nosso coração para o culto que teremos à noite. Nós queremos voltar aqui, Senhor, e te adorar de coração, com empenho,
porque, Senhor, não há nada mais especial na face da terra, não há nada mais prazeroso do que glorificar o Teu nome, do que estar na Tua presença. Senhor, quero dizer como o salmista, vale mais um dia na Tua casa do que 1000 fora da Tua casa, Senhor. Não há nada, Senhor, melhor do que estar na Tua presença, e nós somos gratos por isso. Deus, leva-nos para os nossos lares, tenhamos um dia especial, abençoado na Tua presença, ó Deus, e que a Tua palavra possa penetrar e trazer mudanças em cada um de nós. Eu te agradeço por isso e te peço a Tua bênção sobre as nossas vidas, sobre o restante deste ano. Te peço pelo culto da virada, Senhor, que seja um culto, Senhor, onde o Teu nome seja grandemente glorificado, ó Pai, e que o Senhor esteja se manifestando no nosso meio, Senhor, nos dando revelações, transformando as situações, ó Deus, que muitas vezes estamos vivendo e vivemos em 2025, possamos dobrar os nossos joelhos diante da Tua presença, Senhor, e sair deste lugar renovados, abençoados, com a certeza que 2026 o Senhor estará à nossa frente, e nós te agradecemos por isso. Muito obrigado, Senhor, por todas as coisas, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus